se calhar, para a derrota do partido. Não. Quem fez justiça é o povo. Aqui, o árbitro principal é o povo. E o árbitro não gosta de jogo sujo. O povo cabo-verdiano não tolera jogo sujo. Portanto, não tolera a arrogância, não tolera a baixa política, não tolera a calúnia e a intriga. Quer dizer que houve jogo sujo nestas eleições. E também não tolera a tentação de querer todo o poder. E por isso que falou claro e inequivocamente. Aqui não há discussão possível. Temos que tirar as eleições. Há um presidente da República eleito com forte legitimidade popular. Há um partido, que é o meu partido, o PICV, fragilizado, e a liderança também agastada e fragilizada. Há um movimento para a democracia, digamos, empolgante, e o seu líder empolgante e ansioso e expectante o que é que vai seguir depois no terreno do PAICV. Há um movimento de cidadania ansiosa, também expectante, mas que se quer imparável. Portanto, o primeiro fenómeno novo dessas eleições é esta dinâmica da cidadania. Isto deve obrigar os partidos políticos a fazer o quê? A ter uma relação de frente, a passar a ter uma relação de frente com o cidadão, relação de diálogo estruturado e responsável, e conhecer profundamente as expectativas da cidadania e trazer para o debate interno dos partidos políticos os ideários da cidadania, que é a liberdade, a autonomia de pensamento e ação e a vontade de contribuir para que a atividade política em Cabo Verde continue a ser uma atividade nobre, em defesa do bem-estar das pessoas, em defesa da dignidade das pessoas e na promoção do bem comum. Mas há aqui um fenómeno curioso. O MPD, que apoiou o presidente eleito, portanto, fez festa da vitória desse candidato e parece que renovou-se, tomou um novo alento para outros embates eleitorais. Enquanto que o PAICV ninguém assume a derrota. Como é que que leitura faz desta situação? É curioso. O presidente não assume, os dirigentes não assumem e ninguém assume a derrota do candidato. É curioso, mas houve um claro derrotado nessas eleições. Houve o engenheiro Manuel Inocêncio, candidato, portanto, derrotado. Houve o presidente do partido, que apostou fortemente na estratégia do absolutamente tudo e, portanto, é um grande derrotado também dessas eleições. E o PICV, naturalmente, pela tabela. Durante a campanha eleitoral, o senhor apelou a um jogo limpo. Queria com isto dizer que as campanhas eleitorais em Cabo Verde sempre houve a possibilidade de haver jogos sujos? Não, eu senti que em determinado momento da candidatura, repare, a estratégia da candidatura do engenheiro Manuel Inocêncio era de esmagar o movimento de cidadania do Torres Lima nos primeiros dias das eleições. Não conseguiram. Portanto, a candidatura estava a crescer. Aliás, as sondagens, das primeiras sondagens, com o arranque da campanha, mostrou o Aristides a crescer e a robustecer-se a nível nacional. E, portanto, não conseguiram esmagar a candidatura com toda a máquina que se utilizou, com todos os recursos políticos, institucionais, técnicos e financeiros que se utilizaram nessas campanhas. E vem a segunda semana. A segunda semana era a semana crucial. Portanto, a grande pergunta era quem ficaria de fora na segunda volta. Então houve aí a sobrevalorização da candidatura do Dr. Aristides Lima. Portanto, toda a artilharia pesada foi dirigida direta e exclusivamente à candidatura do Dr. Aristides Lima, enquanto o Dr. Jorge Castro Fonseca aproveitou inteligentemente esta subvalorização, entre aspas, da sua candidatura e começou a ganhar pontos, começou a crescer e começou a consolidar-se. Mas a oposição sempre... Em relação a Aristides Lima, houve duas a oposição sempre denunciou estas práticas negadas, sempre por PICV, de utilização de máquinas do Estado para a campanha, de utilização de instituições para a campanha, de jogos sujos para se ganhar votos, sempre se negou. Agora, portanto, neste momento são os próprios dirigentes e militantes que põem em causa as eleições. Não, os resultados das eleições. Quando se fala de determinados elementos, fenómenos que aconteceram nas eleições, não se está a pôr em causa globalmente as eleições. Fala-se de determinadas práticas
que não são práticas abonatórias à credibilização da democracia cabo-verdiana e à credibilização dos atores políticos. Quer dizer que esses dirigentes que estiveram com Aristides Lima conhecem essas práticas pouco abonatórias. Por exemplo, deixa-me explicar. É do domínio público que houve, de quinta para sexta, transferência de recursos para alguns municípios, seletivamente feito, e para algumas associações. Houve ou não houve? É de domínio público. É domínio público que houve viaturas, caminhões a distribuírem materiais de construção civil. Tem fotografias, é domínio público. É domínio público. É domínio público em vários bairros onde fomos fazer porta a porta, encontramos verguinhas e sacos de cimento à porta da casa das pessoas. Mas esta era a primeira vez que estava a acontecer isso ou em outras eleições também aconteceram isto? Deixa-me terminar esta parte. Em São Martinho Pequeno... Sabe-se dessas práticas porque foram denunciadas tanto pela oposição como pela candidatura que apoiou. Mas será que... A questão é esta. Se é a primeira vez que estava-se a utilizar esses meios para se conseguir votos? Eu constato pela primeira vez, confesso, a utilização desses meios para influenciar umas eleições. Portanto, foi a tentativa da implementação da chamada estratégia do absolutamente tudo. Ninguém ganha eleição contra o presidente do partido e contra o primeiro-ministro. Quer dizer que não teve conhecimento de outras eleições em que se entregou verguinhas e cimentos? É a primeira vez que eu constato essas anomalias e estas ações. Eu digo e repito, é de domínio público essas ocorrências. Mas essas ocorrências não põem em causa a credibilidade dos resultados eleitorais. Põem em causa, sim, a credibilidade dos atores políticos que praticam esses atos, o aproveitamento abusivo da máquina do Estado para beneficiar determinadas candidaturas. Isto sim, isto deve ser motivo de reflexão dos dirigentes políticos, da classe política cabo-verdiana, deve ser objeto de investigação dos órgãos da República com funções e com poderes nesta matéria. Mas o candidato que apoiou até vai mais longe e diz que se não fossem estas irregularidades durante a campanha eleitoral, que os resultados poderiam ser outros. Estou convencido que sim. Quer dizer que isto poderá ter influenciado, sim, no resultado final. A estratégia do absolutamente tudo para afastar o Aristides Lima de ir à segunda volta foi implementada até últimas consequências. Repara que todas as sondagens apontavam o seguinte: os candidatos que passariam a segunda volta eram o Aristides Lima e o Jorge Carlos Fonseca. Todas as sondagens. E também todas as sondagens mostraram que, num cenário de confrontação a dois, neste contexto das eleições presidenciais, por exemplo, Engenheiro Manuel Lucêncio, Jorge Carlos Fonseca, Engenheiro Manuel Lucêncio ou Aristides Lima, Engenheiro Manuel Lucêncio nunca ganharia essas eleições. Porque é o candidato que teve maior taxa de rejeição. É o candidato que teve maior taxa, ou menor taxa de inclinação de voto em relação ao universo das abstenções. Explico. Ou seja, um eleitor é perguntado: qual dos candidatos que, em caso algum, você votaria? Portanto, o candidato que teve sempre maior taxa de rejeição era o candidato engenheiro Manuel Lucêncio. Chegava a 37%, a 38% em alguns círculos eleitorais. E na praia chegou a 40%. Portanto, isto é um facto relevante que a candidatura do engenheiro Manuel Lucêncio, o gabinete de estratégia, não levaram isso em consideração. E a inclinação do voto é o quê? No universo dos abstencionistas, o eleitor é perguntado, em caso de decidir ir votar, em quem votaria no dia 21 de agosto? Ou no dia 7 de agosto? Portanto, a inclinação de voto do universo dos abstencionistas era sempre menor em relação ao candidato engenheiro. Portanto, isso são factos sociológicos que não se pode ignorar. Sim, mas o que é que fez com que não denunciassem todas essas irregularidades? Não denunciaram, portanto, o que o Sr. Aristides Lima chamou de abstenção induzida, ou seja, compra de documentos para não se ir votar, não se denunciou a entrega de bens em troca de voto, não se denunciou. A CNE não tem queixas disto. A candidatura do Aristides Lima tem uma queixa feita no domingo, dia das eleições, quando se descobriu um caminhão grande a carregar num dos armazéns da Chara Grande, a carregar materiais
para serem distribuídos nos diferentes bairros aqui da praia e também na Ribeira Grande de Santiago. Portanto, há fotografias e houve introdução de uma queixa nesse sentido. E eu, quando foi na Sucupira que eu chamei a atenção da sociedade cabo-verdiana para a necessidade do jogo limpo, é porque já havia, digamos, sinais dessas ocorrências. Portanto, o que veio a confirmar, portanto, no final das eleições presidenciais. Mas esses crimes, que são crimes eleitorais, se pode assim dizer, portanto, não obrigam a atuação, por exemplo, do Ministério Público para se repor a situação? Cabe ao Parlamento, por exemplo, criar uma comissão de inquérito parlamentar, instrumento político, nada mais, para investigar o caso. Que não vai dar em nada, o resultado está feito. Pode também caber também a Procuradoria-Geral da República ou qualquer outra instituição que tenha responsabilidade nesta matéria. Eu acho que deve haver um debate público muito claro, muito frontal sobre essas questões. Apesar de tudo isto, o senhor, depois de se encontrar com o presidente do partido, depois da primeira volta, acabou por dar orientação de voto no candidato do PAICV. Como é que, portanto, explica? Não há um contrassenso nisto? Não há contrassenso. Repare que eu estive com o Movimento de Cidadania, não passando a segunda volta, e sou dirigente do partido. E estando em confronto dois candidatos, um apoiado pelo Movimento para a Democracia, nosso principal adversário político, outro apoiado pelo PAICV, não estando o meu candidato de preferência, da primeira preferência, nós achamos que era a nossa obrigação, enquanto dirigente do partido, digamos, apelar para o voto no candidato oficial do PAICV. Acho que não há nenhuma contradição, não há nenhum contrassenso. A que preço é esta orientação, portanto, de se tentar unir ao partido depois de terem estado tão afastados durante a campanha? Não há nenhum preço. Repare que eu, nessa altura, já tinha pedido a minha exoneração do cargo de ministro. Portanto, eu fiz isso de uma forma livre, de uma forma consciente, de uma forma que revela a minha maturidade democrática, mas incondicionado a qualquer tipo de cargo ou qualquer tipo de outros compromissos em termos de funções, quer no Estado, quer no outro tipo de estruturas digamos, do Estado. Portanto, é assumindo as minhas responsabilidades enquanto dirigente do partido que eu fiz. Mas aqui é interessante dizer que, mesmo assim, a nossa atitude não foi a uma certa parte, uma certa grupo de dirigentes do PAICV e que não receberam bem a nossa boa intenção. Eu, por exemplo, na quinta-feira fui passando pelo comício do engenheiro Mário Vicêncio na Chara Santo António de carro. Quando entrei